Professora Juliana Vieira, falando em terapia cognitivo-comportamental, né, eu pessoalmente, na pandemia, fiquei curioso por estudar bastante ramificações da psicologia. E tu poderia falar para a gente, então, no caso da TCC, para quem ela é mais indicado, em que casos ela serve mais, como é que alguém pode se beneficiar dessa vertente da psicologia? Poderia falar dessa forma? Pode, Bolívar, sim. Então, olá a todos. Então, Bolívar, sim, quando a gente pensa na terapia cognitivo-comportamental, todos podem ser beneficiados. Então, como que falasse assim, as vertentes teóricas, né, ou são chamados também abordagens teóricas da psicologia. Então, existe aí às vezes uma briga entre as teorias, que eu sou mais da visão de integrar as teorias e o respeito com todas, que a terapia cognitivo-comportamental não é para promover o autoconhecimento, sim só para tratar os transtornos mentais. Transtornos mentais seriam quando a pessoa está em sofrimento psicológico, porque tem alguma alteração do pensamento, do comportamento, dos sentimentos. Então, assim, a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, ela é muito boa para tratamento desses transtornos também, pelo fato que ela tem muito protocolo de atendimentos. Então, se tu aí nos teus estudos pode ter observado, tem protocolo para tratamento para TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, para transtorno de personalidade borderline, para TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, para fobias, para transtornos de ansiedade. Então, a TCC ela é voltada muito também para criar protocolos. E aí eu já vou Interessante. explicar um pouquinho esses protocolos. Uhum. A gente deve pensar que esses protocolos a gente vai adaptar para cada pessoa. Sim. A gente estrutura e ali a gente vai personalizar para cada pessoa que a gente vai atender. Boa. Prof, nessas pesquisas é importante a gente deixar claro, né? Porque muitas vezes as pessoas olham para essa questão da saúde, saúde mental, saúde emocional e vai buscar um profissional, mas é importante entender que nesse caso da psicologia não é necessariamente onde a gente vai lá atrás buscar na infância alguma coisa, né? Que seria uma área talvez mais da psiquiatria, né? E tu pode me corrigir até se eu estiver errado. E daquilo tudo que eu pesquisei ainda, a TCC me pareceu muito prática e objetiva, assim, não querendo diminuí-la de forma nenhuma, mas pelo contrário, assim, eu tenho medo, digamos que a pessoa tem medo de elevadores. Aí tu consegue pegar essa pessoa e lidar de uma forma pontual com aquele problema específico, é isso? Não é uma coisa que vai olhar a pessoa de uma forma geral e tal, necessariamente, é isso? Isso mesmo, Bolívar, vai depender de cada caso, mas usando aí o teu exemplo da fobia, a fobia de elevador. Então, a gente, vamos supor assim, qual seria o meu plano de tratamento com essa pessoa? Investigar a queixa que ela tem. Se ela quer tratar isso, esse é o foco. Então, existem técnicas que também vão ser adaptadas para essa pessoa, até que ela entre ao elevador. Então, vem desde relaxamento, desde imaginação, até o que é chamado assim dessensibilização sistemática, a gente vai expor a pessoa ao estímulo aversivo, que nesse caso é o elevador. Então, assim, por isso que ela é objetiva e prática. Mas eu sempre também trabalho, Bolívar, para identificar assim, por que veio essa fobia? Por que ela veio neste momento? O que ela está representando? Qual é a função? O que tá junto com o que ela está dizendo essa fobia para a gente? E a TCC, por mais que ela seja pontual e prática, ela vai sim querer saber também da infância da pessoa, da história de vida da pessoa. E em caso de crianças e adolescentes, a gente também trabalha com os pais. Então a gente faz uma coleta de informações que a gente chama de anamnese para saber o que estava acontecendo naquele momento que apareceu essa fobia. Para que a gente não. A gente pode atacar, né, a fobia em si. Por exemplo, assim, há um transtorno de pânico. A gente pode ali atacar isso. Mas depois eu vou lá procurar o que está por trás disso.
porque senão a gente vai tratar o sintoma Exato. e a gente não vai tratar a causa, o que está acontecendo, o que tem nos bastidores, vamos falar assim, no jornalismo, quanta coisa acaba acontecendo por trás, É, né? E a entrevista em si é um ponto. é. Então, a mesma coisa na psicoterapia, a gente vai ver esses bastidores como vocês acabam tendo também. Ah, tá. Não, como que tu falasse assim, que a psiquiatria estava mais preocupada em procurar tipo, na infância, assim, Isso. isso, Desde a infância, daí, talvez, né? assim, se a gente for pensar na psicologia, seria a psicanálise. A Isso. psicanálise, ela procura muito, muito nisso, né? E que não assim, que não tem problema nenhum. É que cada teoria vai ter a sua forma de trabalhar, Uhum. a sua forma de intervenção. Que interessante. É, eu vi uma sessão de exemplo até no YouTube a pessoa vai meio que, o profissional vai meio que descascando ali, né? A pessoa às vezes chega com um problema, mas na verdade pode ser outra coisa, então acontece muito isso, prof. Ai, acontece, Bolívar. É muito interessante isso. Eu brinco que às vezes assim, o buraco é mais embaixo, né? Então, assim, que aparentemente aparece ali um cenário e que tem muitas coisas por trás. E como eu também trabalho com a terapia do esquema, não sei se tu viu aí nas tuas leituras, que a terapia cognitiva comportamental mais avançada, a gente vê muitas coisas criadas, muitas formas de pensar, o que a gente chama também de esquemas, que vem desde ali do nascimento. Então, assim, a gente vai construindo a nossa forma de pensar desde o primeiro dia de vida. E, na verdade, a gente tem memórias emocionais também que vêm desde ali da gestação, só que a gente não tem acesso. Mas a gente vai criando memórias desde o momento que a gente é concebido. Então, por isso que a gente precisa. Eu sempre até digo para os meus alunos também, e para outros colegas psicólogos no qual eu dou supervisão, olhe atrás daquele sintoma. Então, assim, a gente precisa ver qual é a função daquele sintoma, o que a crença na TCC, a gente trabalha muito com a crença central, como a pessoa se percebe, percebe o outro, percebe o mundo. Então, as regras que ela vai criando, porque aí a gente começa, eu digo assim, até para os meus pacientes, a gente monta o quebra-cabeça, a gente consegue ir entendendo, e a função do terapeuta, do psicólogo na TCC, Bolívar, é que o, o, o paciente, ele acabe sendo seu próprio terapeuta, seu próprio psicólogo. Então, é um papel muito ativo. Então, muitas vezes a gente nem usa o paciente, a nomenclatura paciente, e às vezes até cliente, só que é como às vezes a gente se relaciona, né? Os psicólogos têm uma relação, eu pelo menos particularmente próxima com a medicina, com os médicos, porque a gente precisa fazer um trabalho em conjunto. Então, porque a gente vê o paciente como sendo ativo, ele tem que ser colaborativo. Que interessante, prof. Na minha pesquisa também, eu quero que tu confirme ou negue agora, é, essa questão de que se a pessoa vai buscar a TCC, não é uma coisa que vai ser para sempre, né? Vocês vão trabalhar juntos ali, ainda que descubram o que está por trás e tal, mas a pessoa, quem vai buscar esse tratamento, precisa entender que vai ser temporário, né? Óbvio que a gente não vai dizer quanto tempo especificamente, mas não é para sempre, né? Se a pessoa começar a frequentar, pode entender que vai ser só durante um período também, né? Isso, né? Para que ela mesma seja protagonista, como tu falou, de alguma forma, da própria cura nesse caso, assim. É isso mesmo, né? E isso, Bolívia. Então, por exemplo, eu também tenho uma formação que é a terapia da sessão única. Então, que a pessoa pode ir numa única vez e resolver a dificuldade que ela está passando. Mas daí, para isso, precisa ser um problema. Assim, muito, Sim. né? Assim, tipo, eu quero decidir se, sei lá, se eu vou mudar de curso na universidade, por exemplo. Então, faz um trabalho bem focal. Tá? Aí, a TCC também, ela trabalha com aqui e agora, como tu tinha falado, a gente vai procurar mais no momento. Claro que vai saber também da história da pessoa.
Mas o nosso objetivo é que seja um trabalho com duração determinada. Só que vai variar de pessoa para pessoa. Até quando, na primeira sessão, alguns pacientes me perguntam, quanto tempo que vai durar? Eu digo assim, olha, com alguns eu posso brincar, assim, só Deus sabe, porque vai depender do que vai aparecer, da participação da pessoa no processo, e só que eu te falo, Bolívia, assim, ó, que quem tem transtornos de personalidade, a TCC, mesmo que ela seja rápida, mas ela vai ser um pouco mais longa, né? Certo. Então, assim, porque são transtornos muito, como que eu vou dizer assim, se a gente for pensar assim, como se fosse ó, dentro da personalidade dela, que a pessoa que sofre de transtorno de personalidade, ela não vem por causa do transtorno de personalidade, ela vem porque ela está sofrendo de ansiedade e depressão. E aí ela começa a se dar conta que o jeito dela de funcionar não é saudável. Que interessante. Nossa, muitas Uhum. perguntas. Como a gente poderia definir de uma forma geral o que seria um transtorno de personalidade? Porque eu tenho alguma ideia, mas eu não tenho uma visão clara, talvez, e talvez possa ser útil para as pessoas também. Então eu vou dar alguns exemplos assim, Bolívia, quem sabe fique mais claro. O transtorno de personalidade dependente. A pessoa acha que o outro é a razão dela viver. Então, ela acredita que ela não vai conseguir ter resultados, que ela não vai conseguir, no sentido de viver, se ela não Uhum. tiver alguém para orientar. Então, esse tipo de transtorno de personalidade, eu também sempre, como eu dou aula também de psicopatologia, eu gosto muito também dessa área, e eu falo até mesmo para os meus alunos. Esse é o cuidado que a gente precisa ter para que a pessoa não se torne dependente da gente. Perfeito. Aí tem um que é muito famoso, que é o transtorno de personalidade borderline, Sim. que a pessoa varia muito de humor, a pessoa apresenta às vezes uma agressividade, ela apresenta um vazio muito grande. Então tu percebe assim que a personalidade dela funciona de acordo com esses sintomas, é como se ela fosse um todo. É como se o transtorno de personalidade ela pega o todo da pessoa. E aí a gente precisa ir mostrando para ela que é uma parte dela e que ela pode funcionar de uma forma saudável. Não sei se deu para entender. Uma coisa que eu fico curioso às vezes é quando a pessoa vai buscar um tratamento, digamos, tem alguma coisa incomodando. Acho que normalmente deve ser assim, né? Enfim. O psicólogo, eu imagino que ele não deve partir também de um lugar, ó, isso aqui é a perfeição da vida. Você tem que meio que se rebater nessa imagem aqui e tentar seguir isso, porque imagino que não é assim, né? Mas ao mesmo tempo, Não, se tu dá uma indicação para a pessoa, tu parte de alguma, me parece, pelo menos, eu tento entender assim, me parece que tu parte de alguma coisa para tu dizer, ó, isso é melhor, isso é pior, tu tá partindo de algum princípio, né? Como é que é isso, assim? Seria simplesmente um princípio de uma vida boa, uma vida tranquila, um bem-estar, que é subjetivo também para cada um? É mais ou menos por aí? Ou vocês partem de onde, assim, mais ou menos? Bolívar, a tua pergunta é bem intrigante. Eu posso estar perguntando, eu já fui pensando aqui. Da onde que a gente parte? Dos pressupostos teóricos, tá? Isso a gente precisa ter claro que, assim, não é o que eu penso que é o melhor, né? É o que a teoria traz, mas principalmente o que é melhor para aquela pessoa. Porque, como tu falasse, vamos supor, é, até eu escrevi sobre a ansiedade, Uhum, né? O livro lá o Manual da Mente Tranquila. sim. Então, assim, vamos supor, esse momento, esse ano de 2021, né? E esse ano de 2020 e 2021, a gente está vivendo aí um ano de pandemia. Com isso, a gente mudou muita coisa. E as pessoas ficaram muito ansiosas. Tem aquelas que se adaptaram bem, mas tem aquelas que não. Então, muitas coisas afloraram aí nesse período. Então, eu vou partir do princípio do que, Bolívar? Como que era, como está e o que está fazendo mal, tá? E aí,
E eu sempre falo assim que a psicoterapia ela pode fazer com que a pessoa fique melhor do que antes, Acredito, acredito muito. porque a pessoa vai começar até a perceber, ela vai perceber o que que causou ela ficar em sofrimento, por exemplo, ela ficar ansiosa, tá? Porque quem explodiu de ansiedade em 2020 já provavelmente tinha uma predisposição, já tinha algumas coisinhas que já não estavam bem. E aí veio, é igual assim, igual a depressão. Ninguém deprime, eu durmo bem e levanto deprimida. Já vem coisas antes e às vezes a pessoa não dá atenção. Então, assim, às vezes a pessoa vai deixando assim, depois, vai melhorar, é uma fase, Uhum, vai passar. E aí explode os problemas. Então, a gente parte do princípio teórico, a gente sempre tem que ter um embasamento teórico, não é um achismo, lógico. né? Então, assim, pautado em conhecimentos científicos. Então, a TCC, ela foi criada lá em 1960, olha a estrada que ela tem. Legal. Então, o professor Aaron Beck ainda está vivo, esse ano ele faz 100 anos, ele ainda escreve. Poxa. Então, assim, a produção continua. Eu brinco assim que tomara que quem siga a TCC chegue assim bem como ele, Sim, né? Então a gente precisa, Bolívia, assim, ver também a necessidade daquela pessoa. Não é a minha necessidade, Juliana, que eu acho perfeito. melhor. Eu falo, olha, assim, você indo por esse caminho, eu acho que não vai dar certo, porque daí eu começo a trazer evidências. Tá? Porque daí a pessoa já me contou muito da história dela, eu já estou acompanhando. Então eu digo assim, é uma autossabotagem, é um tiro no pé. Então, porque assim, ó, Bolívar, eu, enquanto psicóloga, eu não consigo ver a pessoa no precipício e não falar nada, Claro. entendeu? Então, eu falo. Então, e o bom da TCC é que a gente pode falar, tá? A gente não tem problema. E a pessoa que vai tomar, vai escolher o caminho dela. Tá? Mas isso eu estou pautada pelas evidências. Certo, perfeito. Acho que é melhor, tá? Meu, que interessante. Essa é uma pergunta que eu tinha já há algum tempo na minha cabeça, assim, tentava entender. Eu sabia que não era uma, que vocês não tinham uma tábua assim, tem que ser isso, 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 mas eu tentava entender assim, então acho que vai esclarecer para bastante gente também. O prof, de uma forma geral, o que tu observa de todas as pessoas assim que vêm, que buscam algum tipo de ajuda, por mais que talvez tenham objetivos diferentes, mas no fundo é sempre pessoas que criaram padrões, seja da infância ou em algum momento da vida, ou talvez até em função de traumas assim, e estão de uma forma inconsciente seguindo um padrão meio destrutivo. A gente pode resumir dessa forma assim? Ou é isso, é por aí assim, digamos, sofrimento humano talvez pudesse ser resumido dessa forma, que eu tento observar também, eu sou bastante curioso sobre isso. E essa questão de que a gente tem padrões de comportamento, eu estava lendo alguma coisa que a gente às vezes tem um biólogo aí, acho que ele é médico também, que ele diz que os primeiros 7 anos são fundamentais, que às vezes ali tu constrói coisas que tu vai repetindo sem consciência. E pode-se dizer que o sofrimento muitas vezes vem dessa simplesmente uma construção de padrões feita de forma inconsciente, assim, ou não? Tu acha que tem mais? Tu tens uma outra visão? Fica à vontade, tá, prof? Claro, Bolívia. A TCC, ela não acredita no inconsciente. Tá? Ok. A terapia do esquema já traz um pouco do inconsciente. Tá? Mas, assim, se a gente for pensar no inconsciente para a TCC, seriam coisas mesmo como tu falasse, que a pessoa, ela não tem noção. Isso. Boa. A terapia comportamental fala, Bolívia, que é a terapia comportamental bem raiz clássica, né, do Skinner, que ela fala assim, que a gente não tem livre-arbítrio, que a gente só vai ter livre-arbítrio se a gente conhecer todo o nosso comportamento. Então, isso eu quero dizer que é impossível. Ah, ok. Morre se conhecendo. Legal. Então, é importante a gente pensar que a pessoa tem realmente, como tu falasse, um padrão de comportamento funcional ou disfuncional. Com isso, só para a gente entender um pouquinho o que é a TCC. É uma tríade que a gente vai analisar.
o pensamento. Então, por isso que ela é a terapia cognitiva. Uhum. E vai analisar o pensamento. O que o pensamento interfere no comportamento, interfere nos sentimentos e vice-versa. Daí começa ali, porque não é assim bonitinho igual os livros. Sim. Então, para dar um exemplo, a pessoa está com depressão. A pessoa com depressão, ela vai pensar negativamente. Com isso, ela vai se sentir triste. E aí, qual seria o comportamento dela? Às vezes, ficar na cama, não tomar banho, não fazer as coisas. Ah, claro, estou colocando aí numa depressão mais grave. Sim. Vontade mais de fazer as coisas, ou faz empurrada. Uhum. Tá? Então, a gente percebe o pensamento. As coisas não têm mais sentido na minha vida, eu fico triste e aí acabo não agindo mais, deixando a vida me levar. Então, essa é quando, a partir do momento que eu percebo como que estão esses meus pensamentos e eu começo a modificar por várias técnicas que a gente tem na TCC, a pessoa começa a pensar diferente. Tá? Aí entra o que é? Tem uma reestruturação cognitiva. A pessoa pensava negativamente e ela vai pensar positivamente. Não quer dizer, com esse meu positivo, até eu também trabalho com a psicoterapia Sim. positiva, né, que bem-estar, porque eu procurei, que foi o meu pós-doutorado também, porque eu tentei também sair um pouco dessa área assim mais patológica, ver o mundo mais colorido. Ah, que bom. Tudo acrescenta, né? Que bom. Quanto mais conhecimento, melhor sempre. E isso, Bolívar. Então, assim, mas não é aquele pensamento poliana. Ai, tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo cor-de-rosa. Né? Mas é ver a realidade, que a realidade não precisa ser sofrida. Professora, eu adoro, eu tô adorando esse caminho que a conversa está tomando. Eu imagino que, vejo até por experiência própria, assim, né? Muitas vezes tem um pensamento ou um padrão que não tá legal e tu quer modificar. E no início do processo, tu vai indo, é meio que uma luta ali entre o bem e o mal, né? Tu vai, não quero fazer, mas vou fazer e tal. E eventualmente tu chega num ponto mesmo onde aquela parte negativa pode ser extirpada mesmo, até o caminho cerebral talvez se reconstrua de uma outra forma. A pessoa não vai ter que lutar para sempre, né? No início vai ter que ser aquele joguinho ali e tal, mas eventualmente o problema pode desaparecer, né? Lógico que é muito geral isso, mas pode desaparecer aquele padrão, certo? O negativo? Pode, Bolívar, é como tu falasse assim, de forma generalizada, pode modificar o padrão de pensamento. Né? Que a pessoa, tipo, foi naquele momento, ela conseguiu uma reestruturação cognitiva excelente, nunca mais ela sofreu com aquilo. Só que geralmente não é assim. É algo que vai ficar ali e a pessoa aprende a ter controle. Porque o que acontece, Bolívar? A pessoa começa a controlar, vamos supor, até falando pela ansiedade, que é uma coisa que eu gosto de estudar bastante. A Legal. pessoa, ela não vai poder deixar de mão, porque se a gente pensar em transtornos mentais, existe uma questão genética. Então eu já tenho ali no meu DNA. Ah, Tá? Claro que a gente pode pensar no conceito de epigenética, o ambiente mudando o DNA. Tá? mas leva Quando tu tempo, né? falasse uma outra. Oi? Deve Desculpa. levar tempo, né? Desculpa, eu não quis interromper também, mas para mudar a genética, imagino que seja um tempo. Isso. E aí a gente também precisa pensar assim, que a TCC tem vários estudos na área que ela muda as conexões cerebrais. Que legal. Então, assim, ó, tem estudos comprovados disso. Então, só que é importante uma outra coisa, que depois a pessoa parou a terapia, como a gente tinha falado, a terapia não é para ser para sempre, tá? Então, quando ela parou a terapia, ela vai ter que continuar se cuidando de uma forma já natural para que ela não venha, porque já tem estudos que mostram também que depois de um ano que parou a terapia, muitos sintomas podem voltar. Mas por quê? Porque a pessoa se descuidou. Perfeito. Né? Então, uma pessoa ansiosa, ela vai precisar
fazer atividade física, ela vai fazer técnicas de respiração, técnicas de relaxamento, mindfulness, né, que é a atenção plena. Sim. Então, assim, se ela parar isso tudo, mesmo eu digo assim, eu não sou uma pessoa que eu sofro de ansiedade, mas eu faço tudo isso. Mas se quem sabe se eu não fizesse, vai saber se eu não poderia ter desenvolvido um transtorno de ansiedade aí em 2020. Perfeito. Eu vejo por mim também, me coloco como exemplo. E é como o peso, né, prof? Não adianta fazer dieta por um dia. Tu vai se cuidando sempre, na verdade, né? Porque Isso. acho que Uma faz. reeducação. Perfeito. Uhum, isso Reeducação, perfeita a mesmo. palavra. Prof, eu vou te fazer uma última pergunta, que esse ano, aliás, em 2020, você promoveu uma palestra com o professor Saúl Jesus Neves, né, que é uma autoridade mundial na área da Isso. psicologia positiva, né? Essa palestra está no nosso canal do YouTube também, e eu adorei aquela palestra dele, uma aula. Eu não sou psicólogo, mas eu vi aquilo lá e eu adorei. Eu gostei muito de um slide da palestra dele onde ele falava sobre o estresse. E ele trazia o estresse também, Aham. que pode ser um estresse positivo ou negativo. Pelo que eu entendi, dependendo da forma como a gente lida com ele, o estresse pode inclusive ser uma ferramenta boa para a vida. É isso mais ou menos que eu entendi? Se a gente conseguir lidar bem com aquilo? Ou não é bem isso? Eu entendi errado. Pode falar também, se for o caso. Não, é isso mesmo, Bolívia, porque quando a gente pensa, o professor Saul foi o meu orientador no pós-doutorado, então tive o prazer de acompanhá-lo e a gente ainda mantém contato e mantém pesquisa juntos. Ah, que legal. Então ele vem no sentido mesmo de perceber que a gente não vive no mar de rosas, né? Então assim a nossa vida, a gente tem dificuldades, a gente tem conflitos, a gente tem estresse, a gente tem ansiedade. Só que a gente precisa usar isso tudo para que a gente consiga daí entrar na questão de resolução de problemas e resolvendo essas dificuldades que a gente tem. E aí é que a gente promove o bem-estar. E aí, como que a gente pode promover o bem-estar? De várias maneiras, sendo grato, Sim, né? O que foi falado muito ano passado, né? A questão de a gente fazer o diário da gratidão, de ver o que é bom, né? O que a gente conquistou naquele dia que foi bom, perdoando. Então, assim, trabalhando várias forças que a gente tem, o estudo. Então, assim, o aprendizado, tem tantas coisas, o otimismo. E é isso mesmo, tá, Bolívia? Então, da gente usar o estresse, as situações, o nosso estresse, para que a gente possa resolver, que ele não se torne maléfico para a gente. perfeito. Eu acho muito legal pensar sobre isso, porque em algum momento alguém pode pensar que a vida perfeita é uma vida sem problemas. E na verdade não, né? A gente conseguindo encarar, lógico que existem problemas e problemas, né? Mas de uma forma geral, às vezes Sim. 90% das coisas poderiam ser interpretadas de outra forma e aquilo gera toda uma resposta fisiológica diferente no corpo, a gente se sente melhor. Então, enfim, alguns obstáculos vêm pra gente crescer mesmo, né, prof? Isso mesmo. Porque eu digo também, Bolívar, imagina se a nossa vida fosse um mar, né? Fico pensando até que ponto, assim, os desafios, a gente não sei, eu acho que quem sabe ficaria até uma vida meio sem graça. É, Só que, perfeito. claro, a gente tem que cuidar para não adoecer. Porque daí se adoece, eu sempre falo isso, tanto para os meus alunos, para os meus pacientes. Pensa que o nosso cérebro é um disjuntor. Se o disjuntor cair, fica difícil às vezes de levantar. Tá? Perfeito. Ele vai levantar, eu acredito. Tenho um pensamento bem positivo, assim, que a pessoa ela pode melhorar. Psicólogo não pode garantir nada, e eu nem garanto para os meus pacientes. Só que eu sempre tenho a crença comigo que o outro pode melhorar. Eu acho que para encerrar, então, a gente deixa essa reflexão, porque eu conversei com uma nutricionista também, a gente fez uma entrevista, e a mesma coisa, a pessoa tem que ter um pouco de trazer uma responsabilidade consigo, né, de seguir aquilo que a profissional vai passar, e, e achei muito legal isso que tu falou também, de repente não esperar demais, né? Muita gente ainda, não sei se ainda tem um preconceito de conversar com um profissional da saúde, mas as pessoas precisam entender que
aquela pessoa que está ali é uma pessoa ultra qualificada para conversar com você sobre os seus problemas. Assim, eu tento interpretar dessa forma, porque não sei se hoje ainda tem aquele estigma e tal, mas costumava ter. Eu lembro que minha mãe é psicóloga, então ela me falava bastante ainda no passado que as pessoas às vezes tinham um certo. Ah, ninguém falava que estava indo na psico e tal, a pessoa meio que escondia dos amigos e tal, ou sei lá o que, mas as pessoas precisam conversar com alguém assim, só faz bem assim, uma pessoa qualificada, né? Assim, se você tem problema com, desculpa, não quero comparar, mas se você tem problema com um carro, você vai com um profissional. Se você está passando por coisas, às vezes a pessoa pode resolver sozinha, talvez, mas vai levar anos, né, sofrendo mentalmente, enquanto se você falar com um profissional desse qualificado, a vida pode ficar bem mais fácil, né, prof, na verdade. Pelo menos essa é a minha interpretação. Eu deixo aberto agora para tua fala final, se tu quiser, fica à vontade, tá? Sim. Bolívar, eu concordo plenamente contigo, até sou suspeita em falar, né? Eu fui acreditar na psicologia quando eu fui fazer terapia. Então, lá no 8º período, eu fiquei pensando assim, será que isso tudo que eu estudo funciona mesmo? E eu ia entrar no estágio, na verdade, estava no 7º período. Eu ia entrar no estágio e eu estava preocupada no sentido porque os professores sempre falavam o quanto era importante a gente se conhecer para que a gente não se misture com o outro. Sim. E a questão, como tu falaste assim, a gente se qualifica para isso, para ouvir o outro, para não julgar, para entender, montar aquele quebra-cabeça. Então, quanto mais tempo a pessoa vai ficando naquele sofrimento, mais cristalizada ela vai. Perfeito. E, e como tu falasse, o preconceito ainda existe, cada vez menos. Que bom. Eu vejo assim, as pessoas procurando muito, e os homens também, que tinham bastante preconceito, com a psicologia procurando também. Ah, que bom. Muito legal, assim, essa mudança que está tendo aí de paradigma, e vendo como a gente cuida do corpo, a gente precisa cuidar da mente, que a gente é um só. Perfeito. E muitas coisas que a gente sente no corpo são, como se diz assim, consequências de um estar aí disfuncional, e um sentir disfuncional e um se comportar disfuncional. Então, o que eu queria dizer que se a gente for pensar que não todo mundo, nem todo mundo precisa de psicólogo, de terapia, mas às vezes fazer uma avaliação é interessante e se cuide, né? Se cuide para manter um bem-estar, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de pandemia e com muitas incertezas. A gente pode ficar bem, Perfeito, prof. Pá, né? perfeito. Agradeço demais o teu tempo. Imagino que muita gente Imagina. esteja te procurando, porque foi difícil da gente conseguir esse horário até então. Que bom que tem bastante gente buscando ajuda, porque a gente melhora enquanto indivíduo e a sociedade melhora também, né? Se eu tô bem, eu espalho isso também. Então, que bom. Obrigado por esse tempinho, obrigado por a gente poder trocar essa ideia. E quem sabe a gente conversa de novo também, mais uma edição Com desse programa. certeza. Tá bom? Isso, vamos pensando, tem vários assuntos. Bolívar, eu que agradeço de coração. Desde o ano passado a gente está nessa luta de, né, poder estar aqui e agradeço os nossos que vão estar nos assistindo. Uhum, Aí, uhum. se tiver alguma dúvida, né, entre em contato.